Sejam muito bem-vindos de volta à nossa jornada Juntos até o Apocalipse. Estamos iniciando hoje o 29º livro da Bíblia com a minissérie 3 dias aprendendo sobre o dia do Senhor com Joel. Este é o segundo livro dos chamados profetas menores, não porque eles tenham menos valor que os outros, mas sim porque seus livros têm um menor número de capítulos. Para quem já estudou os livros de 1º e 2º Reis, a compreensão dos livros dos profetas menores fica mais fácil, porque se entende melhor o contexto em que esses homens exerceram o seu ministério profético. Portanto, se você ainda não estudou 1º e 2º Reis, eu aconselho que você faça isso durante esta última etapa dos estudos dos livros do Antigo Testamento, para que você tenha um melhor aproveitamento. Você pode ter acesso aos vídeos de 1º e 2º Reis aqui mesmo no canal Bendito. Eu vou deixar o link dos 2 livros aqui embaixo na descrição. Vamos lá então? Pegue sua Bíblia e vamos para o primeiro capítulo da nossa minissérie. A única informação que temos sobre o profeta Joel é que ele era filho de Petuel. O livro em si não fornece nenhuma outra informação sobre sua história pessoal. Também não se pode dizer com certeza qual o período em que profetizou, pois ele não menciona o nome de nenhum rei ou profeta. Acredita-se que ele tenha sido o primeiro escritor profético do Reino do Sul e um dos primeiros dos 12 profetas menores. Joel exerceu seu ministério no Reino do Sul, Judá, sem fazer nenhuma referência ao Reino do Norte de Israel. Ele também não fez referência à invasão da Assíria e nem à invasão da Babilônia. Os únicos inimigos mencionados em suas profecias são os filisteus, os fenícios, os edomitas e os egípcios. Esses fatos colocam Joel na categoria de profeta pré-exílico, ou seja, ele profetizou ao povo de Judá muito antes da Babilônia invadir Jerusalém. Alguns estudiosos dizem que provavelmente ele exerceu seu ministério profético nos dias do rei Joás. Outros dizem que pode ter sido nos dias do rei Uzias. Se no tempo de Joel houvessem os meios de comunicação social que nós temos hoje, com certeza as manchetes seriam mais ou menos assim: nuvem de gafanhotos invadem o país, crise econômica se agrava em Judá, fim da seca ainda parece estar longe. O Senhor orientou o profeta Joel a usar esse acontecimento, que todos comentavam, como pano de fundo para suas mensagens. Sem perceber, o povo estava vendo o desenrolar do dia do Senhor bem diante dos seus olhos. E a função do profeta era explicar o que Deus estava tentando lhes dizer por meio da praga e da seca. Joel não estava anunciando um julgamento do Senhor que aconteceria no fim dos tempos. Ele estava descrevendo uma calamidade nacional provocada por uma notável praga de gafanhotos que tinha vindo sobre Judá. O profeta dirigiu-se primeiro aos homens mais velhos, os anciãos, talvez por sua ampla experiência e também por serem os mais respeitados. Com o apoio deles, Joel não seria apenas uma voz solo. Esta era uma praga tão inusitada que Joel diz: conte aos seus filhos sobre ela. Os tempos eram tão difíceis que os pais diriam aos seus filhos: eu sobrevivi à praga dos gafanhotos, assim como nós diremos à próxima geração: eu sobrevivi ao Covid. Joel usou 4 nomes diferentes para descrever a praga. Segundo alguns estudiosos, esses diferentes nomes são usados pelo profeta para descrever o gafanhoto em seus diferentes estados, ou seja, o progresso do gafanhoto do embrião ao crescimento completo. Cada grupo de gafanhotos devorou o que os anteriores deixaram para trás, resultando em uma destruição completa da colheita. Uma nuvem de gafanhotos pode devastar a vegetação de um campo de maneira incrivelmente rápida e completa, e não há quem possa detê-los. Como consequência, a nação de Judá estava passando por um período de fome e caos financeiros por causa desses gafanhotos.
A ordem era para que os bêbados acordassem e vissem a devastação causada por aquela praga. Talvez esses bêbados representassem todas as pessoas descuidadas que tinham seu interesse apenas nos prazeres pecaminosos. A vide havia secado e não haveria mais vinho até o final da colheita seguinte, se houvesse outra colheita. Isto porque o pão e o vinho eram os alimentos básicos da dieta dos judeus, de modo que até as pessoas que não se embriagavam foram afetadas pela seca. Joel compara a invasão dos gafanhotos a uma nação marchando em ordem contra Judá. Seus dentes são como dentes de leão, devorando tudo que cruzava o seu caminho. Eles não apenas destruíram as folhas e os frutos das árvores, como também devoraram a própria casca e o tronco. Joel exortou o povo de Judá a olhar para a sua condição e lamentar profundamente como uma jovem viúva vestida em pano de saco, que era um tecido áspero e desconfortável que irritava a pele. Os sacerdotes lamentavam o fato das ofertas de alimentos e as ofertas de bebidas terem sido cortadas, não apenas porque o templo ficaria sem sacrifícios, mas também porque eles ficariam sem a porção de alimento a que tinham direito e que eram tirados dessas ofertas. Altares vazios também significavam estômagos vazios. Usando imagens vívidas e poéticas, o profeta Joel descreve como toda a nação lamenta a grande destruição causada pelos gafanhotos. Os trabalhadores do campo lamentavam e choravam, porque a economia agrícola estava completamente arruinada. As plantações que sustentavam os homens e os animais já não existiam. Até as árvores frutíferas haviam sido destruídas e logo viria a fome. Joel então convocou os sacerdotes para assumir a liderança dos rituais de lamentação usando pano de saco durante toda a noite. Toda a nação deveria se reunir em um ato de arrependimento e clamor diante de Deus, expressando sua culpa coletiva. A expressão Dia do Senhor é usada nas Escrituras para referir-se a dois momentos diferentes. Primeiro, era usada quando Deus enviava juízo sobre o seu povo. No caso, no livro de Joel, a calamidade atual é vista por ele como o prenúncio de uma calamidade muito mais dolorosa que estava por vir. Em um segundo momento, a expressão é usada no sentido profético. O dia do Senhor se cumprirá quando Jesus retornar em glória para julgar as nações e estabelecer o seu reino glorioso aqui na terra. Nos versículos 15 a 18, Joel apresenta o lamento do povo e nos versículos 19 e 20, ele intercede pela nação. Aqui nós vemos uma descrição vívida da triste condição da terra, das plantações e dos rebanhos. Neste tempo de uma seca ardente que queimou todas as pastagens, tudo que Judá podia fazer era arrepender-se dos seus pecados e clamar ao Senhor. Deus os colocou em uma posição onde ninguém poderia ajudá-los. Eles dependiam totalmente do Senhor. Note que Deus não precisou mandar grandes exércitos ajudar para levar a nação a ajoelhar-se. Bastou algumas nuvens de pequenos insetos que cumpriram a sua missão. Às vezes, ele usa vírus ou até bactérias, seres microscópicos que cumprem o seu propósito para levar homens, cidades ou nações inteiras a reconhecer ou até lembrar que ele é o Senhor de toda a terra. Uma vez que já havia conseguido a atenção do povo de Judá, o profeta Joel os levou a tirar o foco dos gafanhotos e da desolação ao seu redor e perceber que aquela praga simbolizava algo ainda muito pior. Mas o que poderia ser pior do que aquilo? Isto é o que nós veremos amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.